dias, as que estão aqui e as que nos assistem online. Temos aqui a Dorothy, a Vanessa, Mali e eu sou Matilde. Estamos aqui no nome do Ministério das Mulheres da Igreja Irmãos Menonitas de Vitimarsum e saudamos a todas que estão online com o nosso versículo lema para esse ano, a saber Colossenses 3, versículo 16, onde a palavra de Deus se expressa da seguinte forma: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Nós não podemos ter o nosso encontro presencial, porque o novo decreto do Estado e do município determina o toque de recolher a partir das 8 horas da noite. Se fosse a partir das 9, como determinava o decreto anterior, até podíamos ter o encontro presencial com 15% da capacidade máxima do nosso salão, o que corresponderia a mais de 40 pessoas. Mas agora é 8 horas. Eu quero lembrar que durante o dia, como por exemplo no domingo de manhã, podemos ter culto presencial com essa limitação e seguindo todas as normas atuais. Então, quem quiser participar do culto domingo de manhã, deve se inscrever com a Mônica Pauls. Tem um pouco mais de 40 vagas na nossa igreja. Pois é, estamos em tempo de pandemia e não sabemos por quanto tempo ainda deveremos conviver com esse vírus e com as restrições impostas por conta dele. Sabemos que o momento é bastante difícil e todos são convocados para se esforçar para reverter essa situação. Mas, enquanto isso, a nossa vida não para. Estamos nas mãos de Deus e Ele não vai nos abandonar. Confiando nele, queremos fazer o melhor nessa situação. Por isso, decidimos gravar um programa para as mulheres para encorajá-las a persistirem na sua fé e na palavra de Deus. Hoje é a nossa primeira experiência para nos adaptar às circunstâncias. Esperamos que todas sejam motivadas para continuar a lutar pela vida espiritual. Oremos. Senhor, obrigada pelo dia de hoje, por essa oportunidade de testemunharmos seus grandes feitos. O Senhor conhece os nossos medos e temores, mas o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Baseado nas promessas da sua palavra, queremos seguir adiante e estudá-las cada vez mais. Em nome de Jesus, agradecemos e confiamos esse programa em suas mãos, ó Deus. Amém. Então hoje a gente quer ver mais sobre a palavra de Deus. E Maria, eu tenho certeza que a palavra de Deus te ajudou no ano passado e durante esse ano na educação dos teus filhos. Você pode compartilhar um pouco como é que foi? Sim, pensando nesse último ano que a gente passou, aconteceram muitas coisas, né? Para mim, nem todo mundo foi fácil, né? Foi um ano difícil, muitas pessoas ficaram doentes, muitas morreram, mas a gente não ficou só pensando nessas pessoas que ficaram doentes de corpo, mas tem muitas pessoas que ficaram doentes da alma também, né? E isso ficou muito importante, que muitas pessoas deixaram de seguir a Deus, deixaram de estar com Deus, com Jesus, e elas estão se perdendo, elas estão deixando de que Jesus seja o salvador da vida delas, né? Infelizmente, um dia elas podem pagar um alto preço por isso. E hoje, pensando na minha realidade, no que passou nesse último ano, foi um ano bem difícil, assim. Foi um ano que a gente ficou mais em casa, como mãe, com os filhos. E foi um ano que eu me cobrei muito, né? Eu me cobrei muito como mãe, que eu tinha que ser
perfeita, né? E tinha que dar toda a educação para os meus filhos, que fosse tudo perfeito. E na verdade, Deus me mostrou que não é só essa educação do dia a dia, essa educação de obrigado, por favor, a educação da escola, não é só isso que a gente precisa passar para os nossos filhos, né? E sim, a gente precisa ensinar os nossos filhos que eles precisam aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Elas precisam entender que o único que pode salvar a vida delas, a alma delas, é Jesus, né? E Deus me mostrou isso cada dia mais, que como é importante a gente passar isso para os nossos filhos, passar esses valores, esses princípios que eu aprendi em casa, né? E eu quero tá passando isso para as minhas filhas também, dia a dia, né? E esse ano também foi muito bom perceber como a gente pode cuidar dos filhos assim, né? Elas estão debaixo das minhas asas, eu posso cuidar tudo que vem para elas, o que entra na cabeça delas, mas isso é bom, mas só isso não ajuda, né? A gente precisa ensinar elas a viver nesse mundo de diferenças, nesse mundo desafiador que está, né? Que a gente vê tantas coisas ruins, né? Mas que a gente possa aprender coisas boas com esse ano também, né? Que Deus possa nos ajudar e que a gente possa ser realmente guardiões dos nossos filhos, né? Que a gente possa orar, abençoar eles diariamente e que elas possam aprender isso. Seria isso. Obrigada, Marli. Agora, Dorothy, você pode, por favor, nos ensinar um pouco mais sobre a palavra de Deus? Ensinar. Eu vou trazer uma pequena reflexão. É interessante, né, como Deus age, porque quando a Matana me escreveu, foi bem interessante, porque no mesmo dia, acho que você me escreveu à noite, e na hora do almoço eu tava na minha cozinha pensando assim, nossa, bem que eu queria dar uma palestra. Bom, boa. Mal sabia eu que a Matana ia me escrever, né? Aí, à noite ela me escreveu, eu pensei, nossa, o que eu fui pensar, né? O que eu fui pedir inconscientemente, de certa forma, né? E daí eu olhei pro tema e daí me gelou, assim, pensei assim, o que ela quer dizer com isso, né? Eu fiquei um pouco na dúvida, assim. E levou um tempo até eu juntar todas as minhas ideias, né? Quando a Matilda me escreveu, ela mandou esse versículo, né? De Colossenses 3, 16. E ela mandou o Salmo 1 junto. Então, assim, no começo eu tive que pensar, assim, né? O que isso significa agora. E eu vou ler o Salmo 1 para vocês. Muitos de vocês devem conhecer uma música em alemão que tem uma parte. Tá? Então é assim. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, assim, tem muita coisa. E eu fiquei pensando sobre isso e eu cheguei à conclusão que eu ia contar um pouco do que acontece na minha vida e juntando tudo embaixo do título A Palavra de Cristo, que era a ideia, né? Isso também condiz com o que a Marli contou sobre o testemunho dela, né? Um momento. Preciso me organizar. A palavra de Cristo. Quando a gente pensa em palavra, é uma coisa muito normal no nosso dia a dia, né? A gente aprende a falar, a palavra tem a ver com comunicação e a palavra tem a ver com pensamentos. Então, muitas coisas do que a gente fala, ou tudo na verdade, foi o que a gente já pensou antes.
E os nossos pensamentos estão ligados às nossas ações e às nossas emoções. Então, pensamentos e emoções são uma mão de via dupla. Então, às vezes eu penso primeiro, depois eu sinto. Às vezes você tem um pensamento, depois você tem aquele sentimento ruim ou alegre, né? E às vezes você tem um sentimento primeiro, e depois você pensa, nossa, por que eu tô sentindo isso? E assim, né? Isso também tem a ver com as nossas memórias, né? E isso tem a ver muito com a situação atual. Por exemplo, com o que a gente enche a nossa cabeça, né? Com o quais são os pensamentos que eu tenho com muita frequência, né? Se eu sou alguém que, por exemplo, assiste muitas séries na Netflix, durante o meu dia eu vou ficar pensando nessas coisas que eu assisti. Se eu leio livros, eu vou pensar nesses livros. Se eu assisto muito noticiário sobre o Covid, eu vou ficar lembrando dessas mensagens. Então, tudo que a gente pensa durante o dia, quanto mais a gente pensa, mais a gente acredita nisso também. Então, nem todos os nossos pensamentos são verdade. A gente tem pensamentos que são mentira. Assim como tem emoções nossas que não são verdades. Que elas são tipo como se o nosso pensamento falasse, isso é verdade que você está sentindo. E na verdade não é uma verdade, mas a gente acaba acreditando. Tá, o que isso tem a ver com a palavra de Cristo? Tem muito a ver. Porque assim, a palavra de Cristo tem poder. Muitas vezes a gente acha que é só uma frase falada assim, né? Ah, não, a palavra de Cristo tem poder. Beleza. Mas você sabe qual o real poder da palavra de Cristo? Muitas vezes a gente acha, não, eu sei, eu tenho que ler a Bíblia. Não, tá bom, tudo bem, eu vou ler a Bíblia. Mas será que a gente realmente lê a palavra de Cristo? Será que a gente realmente lê a Bíblia? Será que a gente realmente medita na lei dia e noite? Eu fico pensando assim, tem tantas vezes na Bíblia assim, nossa, na sua lei eu medito dia e noite, é um deleite, e enfim vai, né? Eu fico pensando, mas como? Como que dá? E por que é assim? Porque os seus pensamentos estão na palavra de Cristo. Quanto mais você se enche da palavra de Cristo, mais você vai pensar nos pensamentos de Cristo. Só que assim, a gente não é perfeito, né? Nós somos pobres pecadores. E infelizmente a gente não fica lá, né? Dia e noite meditando na lei, e nem é possível, né? A gente tem uma vida que a gente segue. Só que o nosso objetivo devia ser nos encher com essas coisas boas, com essas palavras de Cristo, para que depois a gente possa pôr em prática e dessa forma também controlar esses outros pensamentos que a gente tem, né? Por exemplo, assim, às vezes nós temos pensamentos que nos entristecem, que nos dão medo, que nos dão raiva, né? Se a gente lê o capítulo de Colossenses 3, ele começa a explicar assim como era a vida antes de Cristo e depois de Cristo. Quando eu li a parte do depois de Cristo, eu fiquei um pouco angustiada, porque ali diz que você tem que ser paciente, você é amoroso, eu não vou lembrar de tudo, mas assim, é muito específico assim, né? Tipo, tudo que muitas vezes a gente não é. Quando você daí lê a parte do que você deixa de ser quando vira cristão, eu penso assim, tem bastante coisa que acontece muito comigo, né? E aí entra a palavra, né? E Colossenses 3,16 diz assim, que a gente é para cantar, que a gente é para louvar. Então, uma das dicas, por exemplo, quando a gente tem esses pensamentos negativos, persistentes, que nos oprimem, uma das coisas é de você ligue uma música, cante um louvor, né? Esses últimos tempos eu tenho me dedicado um pouco a matemática de batalha espiritual, porque é uma coisa que eu sinto que acontece na nossa vida. Muitas vezes é uma coisa assim, parece meio pesado assim, né? Batalha espiritual. Mas muitas vezes a gente nem percebe que está acontecendo uma batalha espiritual, né? Então, existe uma... eu esqueci de trazer, mas imaginem uma linha, tá? Isso aqui é Deus. E nós estamos do lado. E nosso relacionamento, o ideal é estarmos
sempre próximos a Deus, né? Quanto mais perto de Jesus, mais melhor, melhor é, né? É que nem o povo de Israel. O povo de Israel, eles faziam isso aqui, né? Daí eles se afastavam, daí eles voltavam, daí eles se afastavam. Quando eles se afastavam, eles perdiam as guerras, era uma miséria, dava tudo errado. Quando eles voltavam, se arrependiam, eles, né? Continuava aqui. E a nossa vida com Cristo é igual. A gente nunca tá sempre assim. A gente nunca tá a nossa vida inteira assim. A gente também tem nossos altos e baixos. Isso é normal, nós somos humanos, né? E quando a gente se afasta, a gente não está perto da água. É como se a gente fosse uma folha. Se fosse um desenho aqui. Que nem está no Salmo 1, né? Quando a gente está perto da água, que é Jesus, a gente está verde. Então a gente tem força para vencer uma batalha. Tanto uma batalha com pessoas, né? Como a batalha da nossa própria mente, né? Contra nossos pensamentos repetitivos, contra a raiva, contra o medo, né? Contra o rancor. Mas agora, se a gente está afastado de Cristo, o que a gente se torna? A gente se torna uma folha sem força. A gente se torna uma folha que é levada ao vento. Como que a gente vai enfrentar alguma batalha ou qualquer perigo estando desse jeito? É só ter um vento e vai embora, né? E é isso que o Salmo 1 quer nos dizer, né? Que nós estando em Cristo, nós temos a força, né? Em Efésios 6:12, Paulo cita todas as armas que a gente tem contra qualquer tipo de perigo que possa nos afligir, independentemente do que seja. E tem também o capacete, né? Que tem a ver com os nossos pensamentos, com nossas emoções e com nossas ações, né? E uma das principais armas que a gente tem é a palavra de Cristo. Até o próprio diabo foi confrontado com isso, né? Que Jesus, ele combateu ele com a palavra de Cristo, não com ações, foi com a palavra, a Bíblia mesmo, né? E é tão interessante que essa palavra já existe há tanto tempo. E mesmo assim, ela não deixa de ser verdade, ela sempre é atual. No domingo, a minha mãe contou uma história para as minhas crianças sobre uma mulher que estava sendo perseguida na Rússia, que eles iam recolher as Bíblias. E essa mulher estava fazendo pão. E o que ela fez? A palavra de Cristo é tão preciosa que ela pegou aquele pão, colocou a Bíblia dentro do pão e assou. E quando os homens vieram, não acharam a Bíblia, né? O que faz uma pessoa esconder uma Bíblia? É porque é a verdade, é porque é algo tão precioso, né? E isso tem muito a ver com a gente também pronunciar a palavra de Cristo, ou o nome de Cristo, né? Quando às vezes a gente tem sentimentos, a gente tem sensações que nos pesam, que nos incomodam, quando a gente tem pensamentos ou até mesmo emoções, a gente pode falar em nome de Jesus. O nome de Jesus é tão importante. Às vezes a gente esquece isso, né? Eu já tive esses meses várias vezes essa situação assim que... Sabe quando vira um caos? Que tá tudo um caos e é tudo uma confusão. E na hora que eu falei em nome de Jesus, chega, foi imediato. Foi na hora que isso mudou. A mesma coisa também, por exemplo, em colocar uma música de louvor. Isso leva você de novo aos pensamentos, né? Para Cristo, em Deus. Leva você de novo junto a Deus, né? O importante é que o louvor também seja... se você coloca uma música de louvor, que não seja sobre as pessoas, e sim sobre Deus, para glorificar a Deus, porque é disso que o inimigo tem medo, do louvor, da gratidão a Deus, né? E até mesmo o que nós falamos tem poder. Se a palavra de Cristo já tem tanto poder, a nossa palavra também tem poder. Então nós temos
o poder de dar bênção e de dar maldição também. Então, que a gente preste atenção também no que a gente diga para que a nossa palavra seja bênção e não uma maldição. Porque as palavras podem machucar, né? Mas assim, como é que a gente faz então, né? É muito fácil sentar aqui e falar, né? Que a palavra, e ler a palavra, né? Que eu acho que eu já falei umas 100 vezes só aqui. Mas como é que a gente faz? Tem a ver com rotina também, tem a ver com costumes. Eu tinha uma vez um professor na escola bíblica que ele falava assim, ele era professor do Velho Testamento, ele falava assim, eu tenho que ler, né, eu sou professor, como é que eu não vou ler a Bíblia? E ele tinha muita dificuldade para, né, achar um tempo para ele ler a Bíblia. Daí ele falou assim, Deus, me acorde de manhã para que eu levante e leia a Bíblia. E sabe o que aconteceu? Ele acordava. Antes do despertador ligar, ele acordava e tipo, era Deus batendo. Vamos lá, tá na hora, pegue lá e leia, né? Eu sei que a gente às vezes tem essa ideia, eu tenho que levantar e daí eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que me sentar e daí eu tenho que ler. Olha, cada um tem um ritmo diferente, né? Tem pessoas que de manhã não funciona. Tipo, levam 3 horas para acordar. Daí não adianta você sentar lá e ler e ver. Se você funciona melhor à noite, então leia de noite. Né? Se você funciona bem na hora do almoço, leia na hora do almoço. Ou a gente fala ler. Tem vários tipos de aprendizado, né? Por exemplo, se eu sento na mesa com alguém e alguém lê a Bíblia, eu vou ser sincera, eu não lembro de nada. Tipo, eu não lembro, ou eu até tento me concentrar, mas não funciona. Eu preciso pegar e eu tenho que ler. Se eu leio daí em voz alta, a pessoa escuta, daí eu lembro o que eu li. Mas se agora outra pessoa sentar, não, esquece. Não sei. Né? Isso é tipo de aprendizado. Agora, outra pessoa vai aprender muito escutando, né? Outra pessoa é visual, ela vai aprender, né? Ou outra é escrevendo. Se você é uma pessoa que aprende escrevendo, então vai lá, pega um versículo e copia. Né? Hoje em dia tem tantos jeitos de escutar a palavra, né? Até mesmo agora em corona, né? O que não falta é lives e vídeos e áudios. Então, em vez de você escutar um áudio que não te traga nada, por que você não escuta um podcast, uma Bíblia lida em voz alta, né? Ou tem pequenas devocionais. Eu, por exemplo, eu escuto um aplicativo que ele lê sempre alguns versículos e daí ele faz uma aplicação. Isso é muito legal, porque às vezes só lendo a gente não entende tudo, né? A não ser que a gente peça realmente um discernimento, mas muitas vezes a gente esquece de pedir, né? Então, assim, tem tantas formas de a gente achar um caminho para entrar em contato com Deus e para ficar realmente bem junto de Deus, né? Isso tem a oração, faz parte, né? A comunicação é tipo um casamento, né? Deus, o teu relacionamento é parecido com Deus, é como nem um casamento. Para teu casamento funcionar, você precisa fazer o quê? Você tem que dedicar tempo, né? Você tem que ter comunicação. Sem isso, não adianta, o casamento não vai dar certo. E com Deus é a mesma coisa. A gente tem que estar próximo de Deus, a gente tem que buscar o contato com Deus, né? E daí a gente vai ter forças para enfrentar aquilo que nos acomete no dia a dia. Eu acho que foi mais ou menos isso. Então, seguindo essa linha de como a gente pode chegar mais perto de Deus, como a gente pode, que nem nessa ilustração, né, chegar mais perto, acho que uma forma é a gente praticar a palavra de Deus. E como grupo de mulheres, a gente tem alguns projetos que a Matilde vai apresentar agora pra gente. Tá bom. Então, durante a pandemia, muita coisa parou, mas tem coisas que não param. Tem pessoas passando fome. E até mais do que antes. Então, através da escola, fomos informados sobre 2 famílias aqui na colônia e uma no cercado que tem alunos aqui na nossa escola e que são bem carentes.
Então decidimos juntar alimentos não perecíveis. Esses podem ser entregues nas quintas e sextas-feiras a partir da semana que vem no escritório da igreja ou para alguém da comissão. E os outros 2 projetos daí seria juntar dinheiro para comprar material para o projeto Costura, que é do grupo de costura, que é o projeto Vida, da Luciane Deck para as gestantes, e as Bíblias para o projeto Valores em Construção em São João do Triunfo. São 2 coisas muito importantes que não vão parar nunca e que vão ser sempre importantes. E as Bíblias, inclusive, a gente proporcionar uma Bíblia a um aluno é proporcionar a palavra dele, dar essa oportunidade, e combina com nós o que nós queremos enfatizar esse ano, como a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra de Cristo é importante para nos guiar na nossa vida através das dificuldades e também através desse tempo, e para nós conseguirmos caminhar conforme a vontade de Cristo e sermos felizes, que nem diz lá no Salmo 1, versículo 4, né? Ele prospera em tudo. Quem medita na palavra de Deus, tudo que ele faz prospera. Então eu achei isso maravilhoso, como está expresso ali, né? Versículo 3. Versículo 3, né? Então, para esses 2 projetos, você pode entregar sua oferta em dinheiro à tesoureira Regina, ou então num envelope no correio. Eu vou colocar esses projetos no nosso grupo Ministério de Mulheres para cada uma lembrar e saber também como entregar a sua doação. E agora estamos finalizando esse programa. Que Deus abençoe a palavra e que nós possamos ser bênção para as nossas irmãs. Amém.